Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sexta-feira, dia 26 de março de 2021, estamos aqui mais uma vez para meditarmos a palavra de Deus, o Evangelho do dia, que hoje se encontra em João, capítulo 10, versículos do 31 ao 42, que diz assim: Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus, e ele lhes disse: Por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: Não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: Acaso não está escrito na vossa lei: Eu disse, vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusar de blasfêmia quando eu digo que sou filho de Deus? Eu, a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado. E permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus, no Evangelho de hoje, continua a sua discussão com os judeus que insistiam em não quererem acreditar nele, em não querer acreditar que ele era de fato o Filho de Deus. Jesus chama Deus de Pai. Interessante que diz o Evangelho que os judeus queriam apedrejar Jesus, porque os judeus consideravam que Jesus estava blasfemando. Por quê? Jesus vai dizer para os judeus: Por ordem do Pai mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Só que eles vão dizer o motivo pelo qual eles querem apedrejar Jesus. Eles vão dizer: Não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia. Veja, eles estavam acusando Jesus de blasfêmia. E eles dizem assim: Porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus estava revelando quem de fato ele era. Queridos irmãos e irmãs, aqui surge uma grande pergunta: quem é de fato Jesus Cristo? Quem é de fato Jesus Cristo? Eu pergunto para você, quem é Jesus? Jesus, ele deixa muito claro quem ele é. Eu sei que para muita gente, Jesus é um simples carpinteiro e nada mais. Para muita gente, e até para algumas religiões, Jesus é apenas um homem admirável. Para outras, Jesus é um profeta, ainda é considerado um profeta e nada mais. Para outros, Jesus é somente um homem justo, um homem bom, um homem ético, um homem que tem moral e nada mais. Enquanto que Jesus vai nos mostrar no Evangelho quem de fato ele é. Ele é o Filho único de Deus e, portanto, Deus, porque Filho de Deus é Deus. Jesus Cristo é verdadeiramente homem, sim, é verdadeiramente homem, mas é também verdadeiramente Deus. Esta é a fé cristã. A fé cristã nos ensina que Jesus Cristo é verdadeiramente homem
e verdadeiramente Deus. Este homem que os judeus estavam conversando com ele é homem, mas também é Deus. Ou seja, é Deus que assumiu a natureza humana. É Deus que se fez homem. E Jesus no Evangelho revela quem ele é, revela a sua divindade, mas os judeus não acreditaram. E é muito interessante que mais na frente Jesus vai dizer assim: se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Veja, Jesus está dizendo: acreditai nas minhas obras. Por que Jesus diz isso? Porque as obras de Jesus, aquilo que ele fazia, revelava quem ele é. Revelava a sua divindade. Revelava que ele, além de homem, era Deus. Mas os judeus não quiseram acreditar. Não acolheram. Como o próprio João vai dizer no primeiro capítulo do seu evangelho. Ele veio para os seus, e os seus não acolheram. Ou seja, não acreditaram nele. E por isso vai ser morto. E por isso vai ser crucificado. Crucificado. Agora, fazendo uma leitura espiritual para tirar uma mensagem para nós, meu povo, nós poderíamos tirar uma mensagem muito importante para a nossa vida, fazer uma reflexão para nós que dizemos que temos fé, para nós que nos dizemos cristãos católicos. E qual mensagem nós poderíamos tirar? Justamente quando Jesus fala, que diz assim: mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Ou seja, aquilo que eu dizia, as obras de Jesus revelavam quem ele era. Tirando para nós, para a nossa vida cristã, para a nossa vida de fé, quais são as nossas obras? As nossas obras revelam que nós somos quem nós somos. O que as nossas obras dizem de nós? Isso aqui é uma reflexão importante que a gente precisa fazer. Se as obras de Jesus revelavam quem ele era, as nossas obras também, as nossas atitudes, os nossos gestos revelam quem nós somos. Por isso fica a pergunta no ar: quem nós somos? Quem eu sou? Quem você é? Ah, eu sou um homem de fé. As suas obras dizem isso? Muita gente diz assim: eu sou católico. As suas obras dizem isso? As suas obras dizem isso? Porque tem muita gente que diz que é católico, mas faz tudo o contrário. Aí tem aqueles que até dizem assim, né? Ah, eu sou católico, mas não sou praticante. Ora, se você diz que é católico não praticante, significa dizer que as suas obras provam que você não é católico. Ah, eu sou filho de Deus. Mas se as suas obras não correspondem a um filho de Deus, você não é. Você é porque você recebeu a graça de ser filho de Deus no dia do seu batismo, mas você não está vivendo como tal. Não está vivendo como filho de Deus. As suas obras revelam isso. Então, meu povo, que possamos refletir sobre isso hoje, que possamos pensar sobre isso hoje. As nossas obras dizem que nós somos quem? O que as nossas obras revelam a nosso respeito? Pense nisso. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.